Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, vamos mudar de assunto, certo? Vamos começar aqui o assunto 7, equilíbrio iônico da água, pH e pOH. Esse é o tema do nosso próximo assunto, ok? O objetivo da nossa aulinha é compreender o conceito de pH e pOH. Muito bem, vamos lá para a folhinha. Opa! Então, o que a gente vai ver agora nesse assunto 7, onde o tema é pH e pOH? Então, ixi, essa canetinha aqui tá ruim, hein? Nossa, bem ruim. Deixa eu trocar ela. Introdução, né? Bom, inicialmente, então, a gente vai ver um pouquinho sobre equilíbrio iônico da água e fórmulas úteis. Fórmulas úteis. Anota aí o caminho da aula. Então, no primeiro momento, a gente vai deduzir uma porção de fórmulas úteis. Vamos definir pH, pOH, né? Enfim. Depois, num segundo momento, a gente vai aprender a brincar de previsão, né? O tema é prevendo o pH de uma solução. Então, aqui nesse segundo momento, a gente vai aprender a prever o pH e o pOH de uma solução. Depois, no item 3, a gente vai falar um pouquinho sobre a escala de pH. No item 4, a gente vai brincar, vamos ver como medir o pH. No item 5, nós veremos a utilidade, do pH, do conceito de pH. No item 6, nós veremos alguns exercícios simples, né? Então, na verdade, a gente vai ver exercício durante todo o tempo, né? Mas, inicialmente, a gente vai trabalhar com exercícios bem simples. E no item 7, a gente vai aumentar a complexidade de exercícios. Exercícios mais complexos. Tá? Então, tá dado aí o caminho da aula. Vamos lá, então, para o item 1. Equilíbrio iônico da água e fórmulas úteis. Vamos lá. Item 1. Equilíbrio iônico da água e fórmulas úteis. Vamos lá, meus amores. Bom, então é o seguinte. Peguemos então um becker grande e vamos colocar dentro desse becker exatamente 1 litro de água. Eu vou escrever ela assim, tá? HOH, que você conhece como H2O, tá? Quanto que pesa a água, né? Qual que é o mol da água? É isso aqui, né? O oxigênio pesa 16, com mais 1 de cada hidrogênio. Então, 1 mol de água pesa 18 gramas, certo? Muito bem.
como 1 litro de água tem 1000 gramas, dá pra gente expressar, não é comum isso, mas dá pra gente expressar 1 litro de água em termos de mols por litro, né? Então, por exemplo, 1 litro de água tem 1000 gramas. Olha lá, uma regrinha de 3, né? Se 1 mol de água tem 18 gramas, que é mais ou menos uma colher de chá, mais ou menos tem 18 de chá não, de sopa, né? Uma colher de sopa de água tem mais ou menos 18 gramas. Ali tem mais ou menos 1 mol de água, né? Quando eu pego 1 litro, que é 1000 gramas, eu tenho X mols. Vamos fazer essa conta? Aqui, ó. Então, 1000 vezes 1, que dá 1000, dividido por 18 gramas. Isso dá 55,56 mols de água. Acontece que 1000 gramas de água, se a gente assumir que a densidade da água numa dada temperatura é por volta de 1 grama por ml, né? Então 1000 gramas de água corresponde ao volume de 1 litro. 1 litro é o volume de 1000 gramas de água. Portanto, olha só, eu posso assumir que eu tenho aqui dentro desse 1 litro uma concentração de água de 55,56 mols de água por 1 litro, né? Dá para expressar em termos de concentração. Então, aquele argumento do tio inicial lá atrás, de que não fazia muito sentido você expressar a concentração de substâncias líquidas puras, ele dá pra gente desmontar esse argumento. Dá sim para expressar, não faz muito sentido, mas dá, né? Muito bem, ok até aqui? Acontece que se eu pegar esse 1 litro de água e tentar medir a condutividade elétrica dessa água, eu consigo obter valores, né? A água, H2O, apesar de ser um composto molecular, ele sim, né, conduz eletricidade. Se ela conduz eletricidade, isso significa que lá dentro possui sim íons, né? Porque a condutividade está associada com a quantidade de íons. Quanto maior a concentração de íons, maior é a condutividade elétrica, né? O íon em solução, né? O íon dentro de uma solução aquosa, né? Ele é que é o responsável pela condutividade elétrica. Se eu tivesse a completa ausência de íons, a minha condutividade seria nula, né? Por que eu estou falando isso? Por causa do seguinte: quando eu pego HOH, uma solução de água extremamente pura, né? Que nem eu peguei aqui 1 litro de água extremamente puro, ela sim conduz eletricidade. Isso significa o quê? Significa que ali eu não tenho íon nenhum de fora. Não tenho sódio, não tenho cloreto, não tenho nada, porque eu estou trabalhando com água extremamente pura. Mas se essa água está conduzindo eletricidade, né? Se eu tento medir a condutividade da água aqui através de um condutivímetro, ela existe, ela não é nula. Então, isso significa o quê? Significa que a água, ela possui uma ionização. Uma pequena fração da água molecular se ioniza. Então, esse é o significado físico dessa história toda,
né? Então, uma parte dessa água que é molecular vai se ionizar formando íons 1H+, que vai estar no estado aquoso, e uma hidroxila, que vai estar no estado aquoso. Tabelinha. Certo? Então, olha lá. Início, reagiu, formou. Fim. Uma coluninha para cada substância. E vamos que vamos. Olha lá. Muito bem. Então, o que o tio fez aqui, ó? Descreveu uma situação inicial. Eu peguei 1 litro de água e expressei isso em termos de mols por litro. 1 litro de água tem 1000 gramas. Portanto, tem 55,56 mols dentro de 1 litro de água. Então, se eu tenho 55,56 mols em 1 litro, então eu tenho 55,56 mols por litro, tá? Então, ó, estamos avaliando a situação inicial, tempo zero, dessa minha solução. Porque não deixa de ser uma solução, né? Se uma parte dessa água ioniza, quer dizer que eu tenho íons em solução. Eu tenho íons dentro da água, tá? Então, eu tenho aqui, numa situação de início, 55,56 mols por litro de água, tá? Muito bem. Qual que é, vamos pensar no tempo zero, onde não houve ionização ainda, tá? Qual que é a concentração de íons H+, e de íons hidroxila? 0 e 0. Muito bem. Quanto que eu tenho de ionização aqui, ó? X. Qual que é a fração? Qual que é a porcentagem? Qual que é a quantidade em mols por litro de água que sofre esse processo de ionização? Não sei. XX. Se eu não sei, eu vou chamar esse valor de X. Muito bem. Acontece que esse X a gente conseguiu determinar experimentalmente. Como? Existe uma correlação entre a condutividade e a concentração de íons. Olha. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma canetinha diferente. Então, olha só, gente. Esse valor de X a gente consegue determinar experimentalmente. Esse valor de X tem a ver com a concentração de íons, ó. Esse X tem a ver com a quantidade de íons H+. Esse X tem a ver com a quantidade de íons OH-. Existe uma correlação entre esse X e a condutividade. Se eu acho a condutividade por meio de experimento, eu acho a concentração de íons, né? E essa concentração de íons, essa quantidade de íons, eu vou informar ela aqui para vocês, né? Quando eu faço essa experiência que eu acabei de descrever em 1 litro de água, que me dá um determinado valor de condutividade e que, portanto, está associado a uma quantidade de íons, essa quantidade de íons é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Mols por litro, né? Então, a quantidade de íons H+ é 0,00000001 mols por litro. A quantidade de íons OH- é a mesma coisa, né? 0,0034567 mols por litro. Portanto, meus amores, qual que é a quantidade que eu tenho aqui no fim de água líquida? É 55,56 menos X, né? O X é 0,0001 mols por litro, ou seja, praticamente igual a 55,56 mols por litro. Não muda, né? Vai mudar lá sei lá, na 7ª casa para frente. Tudo bem? Então, olha só, essa é um dos argumentos que a gente utiliza
para dizer, para mostrar por que a água não entra na constante de equilíbrio, né? A água está líquida, por que ela não entra? Porque quando os fenômenos que ocorrem em solução aquosa, de modo geral, não alteram a concentração da água. Então, naquele momento, o tio falou que, por convenção, a água que estava no estado líquido, pura, né, não fazia muito sentido de ser inserida na equação de Cassé, por convenção, né? E não faz mesmo muito sentido. Mas dá para pensar, dá para expressar a concentração de substâncias puras. Olha só, dá para mostrar substâncias puras líquidas, né? Mas um dos principais motivos da água não entrar é porque ocorra o que ocorrer lá em solução aquosa, a concentração dela não muda. Sempre se mantém a mesma, né? Aqui, ó, que a gente está mostrando isso. Então, se a concentração não muda, ela deixa de ser uma variável, né? Se ela deixa de ser uma variável, eu posso juntar a constante Kc com a constante de concentração da água. Professor, não entendi, ó. Vou dar um exemplo. Aqui, ó. Vamos tentar entender isso. Vamos escrever genericamente a equação de Kc para essa reação de ionização? Vai ficar assim, né? Ó. Kc é igual. Então, a concentração de H+, elevado à primeira potência, vezes a concentração de hidroxila, elevado à primeira potência. Aí, aqui agora, vamos inserir a concentração da água, porque eu consigo escrever ela. Dividido pela concentração da água, elevado à primeira potência. Ó, eu consigo escrever ela em mols por litro, então eu vou inserir ela aqui. Vem com o tio que você passa de ano. Hein? Vamos continuar esse argumento aqui, ó. Então, como é que vai ficar assim, ó? Vai ficar assim, ó. Kc é igual a concentração de H+, elevado à primeira, vezes concentração de hidroxila, elevado à primeira, dividido pela concentração de água, elevado à primeira. Vamos passar essa água para lá, ó. Vai ficar assim. Kc é igual. Kc vezes concentração de água, elevado à primeira, vezes, é igual, aliás, concentração de H+, elevado à primeira, vezes concentração de hidroxila, elevado à primeira. Muito bem. O que a gente acabou de ver aqui por meio de um experimento mental, né? Porque a gente fez o experimento, só que de forma mental. Eu joguei aqui no seu peito esse valor experimental que a literatura nos traz. Ó, lembrando que tudo isso que a gente está fazendo é a 25 graus Celsius. Esse experimento de condutividade que acha a quantidade de íons é a 25 graus Celsius. Se eu mudo a temperatura, esse valor muda um pouquinho, tá? Então, olha só, se a gente percebe que o valor, a concentração da água no começo e no fim praticamente não muda, ou seja, é constante, você concorda aqui comigo que eu tenho uma constante multiplicando outra constante? Se eu tenho esse valor que é constante multiplicando esse valor que é constante, eu posso juntar os dois, que é o que eu vou fazer aqui agora. Olha só, Kc vezes a concentração da água me dá um K. Um K que vai ter uma letrinha muito especial, que é W, de water. Certo? Gente, olha, não é qualquer K. É o K da substância mais importante que existe no planeta. Por isso a gente traz uma letrinha especial para ela, né? Que é KW. Tudo bem? Nós vamos ver uns 50 Ks daqui até o final do curso. Já vimos Kc, já vimos Kp, já vimos Ki, Ka, Kb, agora Kw. O que é Kw? É a constante que correlaciona as concentrações
do equilíbrio iônico da água, water, certo? Beleza? Então, Kw é igual a concentração de H+ elevado à primeira potência vezes a concentração de OH- elevado à primeira potência. Ó, aqui, ó, circula isso aqui, ó. Chegamos à nossa primeira fórmula útil. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu esse argumento aqui do tio? Tá? Ó, esse dado aqui é um dado experimental. Existe uma correlação entre condutividade e concentração de íons. Certo? Muito bem. Agora, vamos continuar aqui, ó. Primeira fórmula útil. Fórmula 1. Ó, façam uma lista de fórmulas aí. Olha lá. Agora, vamos deduzir uma pancada a partir dessa. Uma pancada de fórmulas. Eu vou copiar ela aqui, ó. Na folhinha em branco, tá? Kw é igual a concentração de H+ elevado à primeira vezes concentração de hidroxila elevado à primeira. Muito bem. O que o tio disse aqui para vocês? O tio disse que o valor, né? A concentração de H+ e de OH- a gente consegue determinar experimentalmente. A gente determina a concentração de maneira direta? Não, a gente determina a condutividade. É uma determinação indireta. Então, a partir da condutividade, eu acho, por inferência, a concentração de H+ e de OH-. Né? Existe uma relação entre a condutividade e a concentração de íons. Se eu acho isso aqui, eu acho isso daqui. Então, nós já vimos aqui, ó, o que é isso aqui, ó, 0,000000001. Isso aqui, escrito na base 10, né, é o mesmo que 10 elevado a menos 7. Ó, isso aqui também é 10 elevado a menos 7. Certo? Então, o que eu posso dizer aqui, ó? Kw é igual a 10 elevado a menos 7. A concentração de H+ é 10 elevado a menos 7, elevado à primeira, que é a mesma coisa, vezes 10 elevado a menos 7. Quando eu faço essa multiplicação, Kw é igual a 10 elevado a menos 14. Pronto, gente. Aqui, ó. Isso aqui, ó, é o valor da minha constante Kw. Esse valor muda? Não. Desde que esteja sempre na mesma temperatura, esse valor continua sempre o mesmo. Tá? É uma constante. É a constante que está associada ao que, gente? A ionização da água. A esse fenômeno aqui, ó. Tudo bem? Muito bem. Se esse valor de Kw é 10 elevado a menos 14, eu posso escrever isso aqui, ó. Olha lá. Eu posso escrever aqui, ó, eu não tenho essa fórmula aqui, ó. Kw é igual a concentração de H+ elevado à primeira vezes concentração de OH- elevado à primeira. Kw eu não acabei de achar aqui, ó, que é 10 elevado a menos 14. Então, eu posso dizer que 10 elevado a menos 14 é igual a concentração de H+ elevado à primeira vezes concentração de OH- elevado à primeira. Correto? Então, ó, tá aqui uma outra fórmula útil. Anotem aí. Certo? Muito bem. Então, agora eu vou pegar essa formuleta e vou copiar ela aqui, ó. 10 elevado a menos 14 é igual. Opa, não, vou copiar ela aqui, ó. Aqui em cima, para eu ter mais espaço. 10 elevado a menos 14 é igual, eu vou abrir aqui, tá? É igual a concentração de H+ vezes
elevado à primeira, né? Vezes concentração de OH menos, elevado à primeira. Ó, estamos brincando de matemática, tá? Estamos brincando de matemática. Vocês concordam comigo que eu tenho aqui uma igualdade? Então, você concorda comigo que se eu fizer alguma coisa dos dois lados, eu não altero a igualdade? Muito bem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um menos log aqui e o menos log aqui. Tá? Por quê? Ah, porque eu quero. Podia fazer qualquer coisa, eu vou aplicar o menos log dos dois lados, certo? Muito bem, quando eu aplico o menos log no valor de 10 elevado a menos 14, você pode fazer isso aqui na tua calculadora. Isso aqui, ó, dá um valor de 14. É igual. É igual. Aí agora, propriedade dos logaritmos, tá? Ó, quando eu aplico menos log numa multiplicação, né, a multiplicação vira soma, né? Então eu posso escrever isso aqui assim, ó. Vai ficar menos log da concentração de H+, elevado à primeira, ó, a multiplicação vira soma, mais menos log da concentração de OH-, elevado à primeira, certo? Amores, amores, definição. Ah lá, definição dentro da química. Ó, deixa eu puxar aqui, ó. Menos log, a gente pode simplificar menos log, ou a gente pode dizer que menos log na química significa P. P é o menos log de alguma coisa. Quando eu coloco assim, ó, PCA, é o menos, o que é PCA? Qual que é o significado de PCA? É o menos log da concentração de Ca, de cálcio. Então, PCA é menos log da concentração de cálcio, certo? Se eu coloco PK, PK é o menos log da concentração de potássio. Portanto, o que é menos log da concentração de H+? Isso aqui, ó, definição, tá? Isso aqui é o mesmo que pH. Menos log da concentração de H+. Mais definição aqui, ó. Menos log significa P. O que é menos log da concentração de OH-? É POH. Certo? Muito bem. É igual a 14. Ó que bonito. As coisas vão aparecendo, né? Ó, mais uma fórmula útil. Anota aí. Certo? Então, olha só, o que a gente acabou de deduzir? pH mais POH dá sempre igual a 14. É uma outra constante. Ou seja, o menos log da concentração de H+, mais o menos log da concentração de OH-, sempre vai dar 14. Muito bem. Tem mais fórmula para deduzir? Tem, aqui, ó. Então, ó, isso aqui é uma definição, ó. Isso aqui é uma definição. Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui. Deixa eu pegar essa daqui. Isso aqui é uma definição. Ó, pH. Definição de pH. É menos log da concentração de H+. pH é igual a menos log da concentração de H+. Aí, ó, outra fórmula útil. Outra fórmula útil. Definição de POH. POH. O que é POH? É menos log da concentração de OH-. Ó, são definições, gente. Certo? Tudo que o tio tá colocando tracinho aqui são fórmulas úteis, a não ser essa daqui que na verdade é o valor experimental da constante. Muito bem. Olha lá, ó. Agora, vamos puxar uma fórmula que a gente já deduziu lá atrás, tá? Que é essa daqui, ó.
Quer ver? Caramba. Ó, vamos puxar essas duas fórmulas daqui, ó. A gente não deduziu que KW é igual a 10 elevado a menos 14? Que tá aqui, ó. Tá aqui. E a gente não deduziu também que 10 elevado a menos 14 é igual a concentração de H+, elevado à primeira, vezes concentração de OH- elevado à primeira? Que é essa fórmula aqui, ó. Muito bem, então eu posso dizer, por inferência, que KW é igual a concentração de H+ elevado à primeira vezes concentração de OH- elevado à primeira. Aqui, ó, outra fórmula útil, né? Ó, se 10 elevado a menos 14 é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-, e eu já defini lá que 10 elevado a menos 14 é igual a KW, então eu posso trocar o 10 elevado a menos 14 por KW. Aí fica KW igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Beleza? Tranquilo? Bom, gente, deduzimos uma série... Ah, não, tem mais uma para deduzir, que são fórmulas úteis na resolução de exercício, ó. Então, a última para deduzir aqui, e aí depois a gente vai ver a utilidade disso tudo. Vamos puxar essa formulazinha aqui, ó. KW é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Deixa eu espaçar essa fórmula aqui, ó. KW é igual a concentração de H+ vezes concentração de OH-. Eu não... Se eu aplicar o menos log dos dois lados, ó, né? Vai ficar assim, ó, menos log de KW. O que a gente já aprendeu? Tá dando 32 minutos, eu vou parar o vídeo. Continuo essa dedução no próximo, tá? Beijo, beijo.